Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Quero saber, mais uma vez, de qual lugar maravilhoso do Brasil, do mundo, você acompanha esta edição. Fale pra gente, comente, deixe sua opinião e participe do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Bolsonaro anunciou a data de saída do ministro Tarcísio do cargo. O presidente foi entrevistado pela Rádio Folha de Boa Vista, Roraima, e anunciou a data de saída de Tarcísio. Ele disse que o ministro da Infraestrutura deixará o cargo no dia 31 de março agora para concorrer então ao governo do estado de São Paulo. O fim do mês é o prazo para a desincompatibilização. E ali no Palácio do Planalto, o mais cotado por enquanto para assumir a vaga de Tarcísio é o secretário executivo da pasta, Marcelo Sampaio. Tarcísio está com a aceitação muito boa em São Paulo. É sangue novo na política, declarou o presidente Jair Bolsonaro ao anunciar a data de desligamento de Tarcísio do cargo de ministro da Infraestrutura. O Dia Internacional da Mulher é a data dedicada a reconhecer os esforços femininos na construção de um mundo melhor, o valor da mulher, bem como a importância da presença dela em todos os setores da sociedade e da família. Infelizmente, às vésperas desse dia, vimos o mundo repercutindo as tristes declarações de um brasileiro sobre as mulheres ucranianas vítimas da guerra. A fala também contribuiu para desmistificar as críticas de opositores à figura do presidente Jair Bolsonaro mundo afora, já que, como se sabe, pessoas descontentes com o presidente, com a figura de Bolsonaro, tem se aproveitado de influências artísticas, jornalísticas ou mesmo politicamente internacional para usar espaços em veículos da imprensa em outros países para denegrir o presidente da República Brasileira ou o próprio Brasil, visando causar destruição aqui dentro. Arthur Duval era um deles, atualmente ferrenho opositor a Bolsonaro. É que as falas do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, sobre ucranianas, correram o mundo inteiro, gente. Diversos veículos se manifestaram e publicaram as declarações do deputado. O site do jornal francês Le Figaro comentou que o deputado, que se gabou de ter feito coquetéis Molotov para o conflito na Ucrânia, enfrentou uma avalanche de críticas em seu retorno ao Brasil. Além do veículo francês, ainda outros lembraram que inúmeros parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo pediram a cassação de Arthur após a declaração. New York Post, além de jornais do Reino Unido, jornais britânicos, noticiaram ainda o ocorrido. No fim, foi uma vergonha internacional que fez até o moço aí, o Mamãe Falei, apoiador de Sérgio Moro, ter que abandonar sua pretensão de ser candidato a governador de São Paulo, onde atualmente é deputado. Até o presidente Bolsonaro comentou, gente. Então são mulheres que chegam em uma situação de vulnerabilidade terrível, tá? Que tem que ser tratada por nós. Tá? Sabemos o incômodo que leva para o pessoal do estado de Roraima, os brasileiros sabemos disso, mas devemos acolher da melhor maneira possível. E você pode ver, não vamos entrar em detalhe. Um deputado estadual de São Paulo vai agora para a Ucrânia, que é um país que está em guerra, uma situação um pouco semelhante com a Venezuela, e vai lá para dizer que as mulheres pobres são fáceis, né? É uma coisa terrível. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Dia amanhã, né? Tá certo. Mas tudo bem. É uma coisa que não tem adjetivo para classificar o que esse parlamentar foi fazer lá. Tá certo? Mas o que nós não queremos para o Brasil é que o Brasil se transforme na Venezuela. Esse é um grande ensinamento que tira do erro, né, dos outros. Porque nós devemos aprender com o erro dos outros. Não queremos preparar o Brasil. E vemos com muita dificuldade a Venezuela voltar a uma situação de normalidade que tinha a questão de 20 anos atrás.
Você concorda com a autorização dada pelo presidente Bolsonaro de que os refugiados brasileiros que serão transportados para o Brasil nessa semana em um avião da FAB pudessem trazer também cães? Eles podem trazer cães de estimação no voo. Pois é, a ativista pelos animais e também apresentadora Luísa Mel fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro e ela foi uma das que foram atendidas. Mel pediu que o Executivo Federal salvasse também os pets em zona de risco na Ucrânia. De acordo com Luísa Mel, o presidente determinou que fosse realizado também o resgate dos animais. Conseguem imaginar minha alegria? Obrigada, Jair Messias Bolsonaro, postou ela. Por orientação do presidente, o Itamaraty e o Ministério da Defesa estão mobilizados para retirar também os pets das zonas de risco. Ninguém fica para trás. O conflito na Ucrânia trouxe desafios até mesmo para nossos melhores amigos, publicou Luísa Mel, feliz da vida. E sobre a busca de brasileiros na região do conflito Rússia e Ucrânia. A semana começou com o KC-390 Millennium partindo, decolando, com a missão de resgatar os brasileiros que estão deixando a Ucrânia. A aeronave partiu de Brasília, carregada com 11,6 toneladas de ajuda humanitária, rumo à Polônia. Antes da decolagem, houve uma cerimônia com a presença de autoridades do governo brasileiro, verificando a carga, que é composta por alimentos, purificadores de água e medicamentos provenientes de doações. Entre os itens, purificadores de água de alta capacidade, kits de geração de energia solar, 10 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, uma capacidade para 400 mil refeições, além de kits de medicamentos para emergências médicas. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal estuda medidas para evitar que o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, em alta desde que a Rússia invadiu a vizinha Ucrânia no fim de fevereiro, seja repassado ao consumidor do Brasil. Segundo o presidente, o país tem alternativa para contornar a questão de forma bastante responsável e sem gerar sobressaltos ao mercado. O governo avalia novo programa de subsídio aos combustíveis, com validade de 3 a 6 meses, para compensar a alta do petróleo. Aparece a questão do petróleo, é grave, mas dá para resolver, no meu entender. Estamos tomando medidas, porque é algo anormal. O barril do petróleo saiu da casa dos $80 para $120, disse o presidente também em entrevista à Rádio Folha de Boa Vista, Roraima. A proposta do governo federal é estipular um valor fixo de referência para a cotação dos combustíveis e subsidiar a diferença entre esse valor e a cotação internacional do petróleo. Gente, é assustador imaginar que depois de uma pandemia ainda teríamos mais essa pela frente. O barril do petróleo subiu agora a $130 após a ameaça de boicote ao óleo russo. Quer dizer, é uma emergência, algo muito ruim também, e isso vai refletir lá, não é? Vai pesar no nosso bolso lá, na hora de abastecer. E quem não tem um carro hoje em dia? O preço já está ruim, ao ver do cidadão brasileiro. Agora, com mais esse problema envolvendo essa questão do conflito, então a tendência é o preço não subir, mas até explodir mais uma vez, como explodiu em tempos de pandemia. Então, a oposição, evidentemente, vai descer o cacete no presidente. É ano eleitoral, não sei o quê, não é? Vai beneficiar o presidente se trouxer uma solução, pelo menos para tentar conter um novo aumento, um aumento maior, mas o povo brasileiro quer saber, está por aqui com esse negócio de briga política. Se tiver uma solução, for viável e possível, é a hora de ser usada. Vai esperar quando para usar uma solução quando? Quando o barril baixar, não é? Então, a questão aqui é pensar no povo brasileiro, no consumidor, que não aguenta mais, não é? Todos os efeitos da pandemia, agora mais essa, se o governo tiver que fazer algo, que seja feito. O que tiver que ser feito, precisa ser feito.
e dane-se essa brigaiada, entre aspas, da política, de oposição. Vamos pensar nos brasileiros. E, infelizmente, Ucrânia e Rússia tiveram uma terceira rodada de negociações, mas sem acordo de cessar-fogo. Apenas resultados para tentar amenizar a perda de vidas civis. O porta-voz de Kiev diz que houve avanço sobre corredores humanitários. A Rússia listou exigências para isso. Depois do fracasso das tentativas das negociações anteriores, agora, até antes do encontro, a Rússia ofereceu abrir rotas humanitárias, mas com a ideia de que refugiados ucranianos só pudessem sair pela Rússia ou para a Rússia, ou então para um país aliado, Belarus. O que não foi, evidentemente, considerado aceitável pelos ucranianos. Não é? Uma ideia impossível, não é? Além de não viável, maluca. O negociador russo, o membro aí esteve presente, disse que gostaria, um dos membros disse que gostaria de levar um resultado mais concreto a Moscou, mas que é mais difícil do que pensávamos, afirmou este um dos negociadores. As negociações terão continuidade e esperamos que na próxima vez ou na seguinte cheguemos a algum resultado. Será um trabalho difícil, mas constante, disse o negociador em pronunciamento. Na quinta-feira, dia 10, os chanceleres dos dois países têm encontro na Turquia. Enquanto isso, as cenas lamentáveis prosseguem, deixando a humanidade chocada. E aos poucos, a opinião da comunidade mundial, de gente civil, nós, não é? Pessoas comuns, se orientando, vão se orientando. Alguns vendo tirania de Putin, outros as inconsequências do presidente da Ucrânia. Cada um entende do seu jeito, dele ter permitido seu país ter chegado a este ponto de ser invadido, sem tentar negociações. Outros dizem que Putin queria isso mesmo e nada mudaria sua obstinação. Mas a verdade é que há um jogo aí para tentar comover a comunidade internacional, para tentar colocar a culpa em um ou no outro lado. Mas o que importa isso, gente? Se a guerra não cessa, e aparentemente mesmo que a potência militar russa esteja atrasada nos seus propósitos, milhares de vidas estão sendo consumidas até aqui. E o pior ainda dizem que está por vir. O que importa manter o tal heroísmo nesta altura? Cada guerra é uma guerra. Alguém poderia dizer, mas como vão desistir? Poxa, olha no passado, se fulano, um país, isso e aquilo tivessem desistido. Cada história é uma história. E diante do posicionamento diplomático do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil ficou fora da lista divulgada pelo governo da Rússia, que indica os países e territórios considerados hostis por apoiarem diretamente a Ucrânia. A listagem inclui Estados Unidos, Canadá, a própria Ucrânia, Japão, entre muitos outros. O Brasil não foi mencionado, no entanto, no comunicado. No dia 27 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que o país adotaria uma posição de neutralidade em relação ao conflito, ressaltando que é preciso agir de forma a não gerar consequências ao povo brasileiro, frisando a importância do setor agropecuário. A cada 5 pessoas no mundo, uma é alimentada pelo Brasil. Nossa posição tem que ser de bastante cautela, justificou o presidente Bolsonaro. Auxílio Brasil. O governo federal vai conceder o benefício a gestantes, um benefício diferenciado. O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União uma instrução normativa com os procedimentos para identificar as gestantes elegíveis ao benefício Composição Gestante, chamado de BCG, integrante do pacote do Auxílio Brasil. O BCG tem por objetivo aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação, promovendo maior atenção a uma fase essencial para o desenvolvimento da criança. O benefício pago é de R$ 65,00 por mulher grávida na família. O valor pago durante 9 meses é concedido sem ter em conta o estágio da gravidez ou se o pré-natal foi iniciado.
Recebem o benefício as famílias inscritas no CAD Único ou já beneficiadas pelo Auxílio Brasil, desde que sejam respeitadas as demais regras do programa. Alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. Bem-vindo! Vaca, vou estar lá acho que dia 18, se não me engano. Pois é. Chefe, uma carta. Não conseguiu esconder uma carta? Conseguiu. Conseguiu esconder uma carta? Não, ele não conseguiu esconder. Ele não conseguiu esconder. Não, ali, guardado. Não posso fazer nada. Vai buscar. Eu vou entregar para o ministro responsável, que eu não tenho como ler carta, tenho mais de 1.000 por dia. Tá? Sim. Pô, não. Boa tarde. Tudo bem? Fala, moleque. Beleza? Tudo bem? Ação? Você pode assinar minha camiseta? O Brasil aí, ó. Eita, Brasilzão. Obrigado. Fica até emocionado, assim, né? Chegar assim, bem, falar com o nosso presidente popular. Não, o próprio Nordeste ele vem crescendo mais, senhor, tenho certeza disso. Eu sou pernambucano, moro em Brasília. E assim, a gente vê. Dá para fazer as comparações do meu governo do Barbudo. Não, a mídia de, por exemplo, o Jornal do Comércio, todo mundo é feio que estão fazendo lá. Ninguém acredita mais em imprensa também. Com raras exceções, né? A Jovem Pan. Assim, Lula raras vem primeiro turno. exceções. É o que eu Cara. assisto. Ele manda ele sair na rua, ele não sai na rua. Ninguém sabe onde ele está no momento? Nem soubesse, ele estava sabe. é verdade. É verdade. Então, parabéns você vem fazendo pelo país, meu amigo. Você é um patriota. A gente sabe que é difícil, que não é fácil, que é uma sobrecarga muito grande, mas tenha certeza que os cidadãos de bem desse país estão sempre orando pelo Senhor e pedindo a Deus Temos que dado azar, abençoe. né? Foi pandemia, É, foi seca, geada. infelizmente. Esse problema lá, quase do outro lado do mundo, está refletindo o preço do combustível aqui dentro. Às vezes em certo momento, a ocasião, eu perguntei, meu Deus, mas por que o Bolsonaro tinha que pegar um momento tão difícil? Mas, ao mesmo tempo, veio dentro de mim uma resposta dizendo que tinha que ser o senhor, porque senão nós estaríamos numa Tá situação complicado, né? Podia não ter mais bem voto. pior. Isso. Tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. Deus tem um propósito, né? Tá, ok. Deus acima de tudo. Pessoal, tenho 2 audiências aqui ainda. Tá? Tchau, Vai pra com vocês. Deus. Obrigado. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão mais uma vez pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.